Prazer, e nós estamos aqui sempre, né, conversando com todos vocês. Aqui nós vamos ter uma passagem que vai falar da história de Salomão e os 72 anjos que ele aprisionou. Nós estamos com um estudo aí que nós começamos. É verdade que eu pulei etapa, né? Nós vamos começar por aqui para depois falar para você os nomes dos demônios, né? Vamos ler um pouco da história aí, baixada na pesquisa dentro da internet. Mas nós vamos ler primeiro o livro de Levítico, Levítico 19. Você que tem Bíblia aí, vamos ler pela Bíblia, né? E depois a gente vai lá pro estudo do pessoal aí, do povo. Levítico, o livro de Levítico, né? O livro escrito por Moisés, né? Os 5 livros da Torá. Levítico 19, está dizendo o seguinte, olha só. Vamos lá, Levítico 19. Levítico 16, Levítico 19. Vamos lá. Repetição de diversas leis. Está assim, ó. Levítico 19. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe, seu pai, guardará o sábado. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não virareis para os ídolos. Olha, não virareis para os ídolos, e nem vos fareis deuses de fundição. Não virareis para os ídolos, e não vos fareis deuses de fundição, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, assim, Yahweh tinha sempre falando para o povo hebreu, para eles, os descendentes de Abraão, para eles não adorarem a outros deuses. Era uma ordem. Não era não, é uma ordem. É uma ordem, não adorar outros deuses, não se sujeitar a outros deuses, nem de fundição, nem de nada. Mais uma vez, eu sempre falo isso. Se você é um idólatra, meu amigo, desculpa, você católico, você espírita, você budista, se você é um idólatra, você está indo contra o Criador do céu e da terra e do mar. Você está adorando outros deuses. É isso que as pessoas não entendem. Existem outros deuses. E esses outros deuses, eles estão distribuídos em vários deuses pelo mundo. E a gente vai falar um pouquinho desses deuses através das mulheres que Salomão teve. Espera aí, já. Eu estou com um estudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas antes tem que mostrar o conteúdo da Bíblia Sagrada, ó, a Bíblia, porque a gente tem que ler a Bíblia, nós temos que acreditar na Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado. Claro, teve adulterações, mas ela continua sendo a palavra do Criador. E aqui está dizendo o seguinte: essa era uma lei, ó, são repetições de diversas leis, repetição, ou seja, foram falados várias vezes, tá? Pô, tem lei para tudo aqui, gente. Mas Denilson, mas a lei acabou com a morte do Messias. O Yahushua falou que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir e veio colocar mais 2 mandamentos, que é amar a Yahushua sobre todas as coisas, que você conhece como amar a Deus, e amar ao próximo como você ama você mesmo. Então esses foram os 2 mandamentos que ele colocou. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó: não vos virarei para ídolos, não vos virarei para ídolo. Aí, lá no livro de Reis, no capítulo 11, agora vamos lá para o livro de Reis, no capítulo 11, está escrito o seguinte, lá no livro de Reis: já não é mais o livro lá, já não é mais o livro, a Torá, livro de Reis, no capítulo 11, vamos lá, estou pegando ao vivo com vocês aqui esse estudo, livro de Reis, capítulo 11, Reis, capítulo 11, vamos ver o Reis aqui, Números, Reis, capítulo 11, Reis, capítulo 11, já que o livro de Reis conta a história de Saul, conta a história de Davi. Reis 11, está escrito o seguinte no livro de Reis 11, olha aí, ó.
Primeiro Reis, é Primeiro Reis, tá, pessoal? Tem Primeiro e Segundo Reis. Primeiro Reis 11. Aqui conta a história dos filhos de Salomão, tá? A idolatria, aqui Salomão começou a errar. Gente, ele pediu... Vocês conhecem a história de Salomão, né? Salomão foi um rei que ele pediu sabedoria ao Criador. O pai tirou a sabedoria dele? Não, Denis. O pai dele não tirou a sabedoria de Salomão. E como ele fez para usar essa sabedoria? Aí essa sabedoria ele utilizou para o mal. No início ele falou que foi para ajudar o povo, certo? Inclusive teve aquela história que todo mundo conhece, né, que está escrita aqui na Bíblia. Teve duas mulheres, uma de noite dormiu e matou o filho, e roubou o filho da outra. Aí levaram esse primeiro caso para o Salomão julgar. Vocês sabem o que aconteceu, ele pegou uma espada e falou o seguinte, ó, vamos cortar aqui essa criança no meio. Aí a mãe verdadeira virou e falou, não, por favor, se for para o meu filho morrer, não, deixa que ela cuide. Aí Salomão pegou a criança e falou, esse daqui é dela. Porque só uma mãe verdadeira não queria ver o filho morto. Porque a outra, com certeza, o dela já tinha morrido, né? Então ela não ia querer. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, a idolatria de Salomão. Ora, além das filhas de Faraó. Então Salomão se envolveu com as filhas de Faraó. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Olha aí, vamos ver o nome das mulheres que ele amou. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Vamos de novo? Amonitas, Moabitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Então esses três tipos de mulheres, desses povos que eram inimigo do povo hebreu, ele amou essas mulheres. Então ele já desobedeceu o Criador, já se envolveu com essas mulheres. Então provavelmente essas mulheres, né, devido à sabedoria de Salomão, que Salomão ele chegou a quase 1000 mulheres, e a sabedoria que ele tinha, ele extraiu todo o conhecimento sobre os deuses dessas mulheres e os demônios que esse povo trabalhava. Só para você ter uma noção, né, eu já vou entrar aí para ler isso aí, só para você ter uma noção, os moabitas, adoram eles eram inimigos de Israel, os moabitas, por causa de Ló, tá? Essa história dos moabitas é por causa de Ló. E os moabitas, eles adoravam a Moloque. A maioria do povo ali, os moabitas adoravam a Moloque. Moloque, você conhece Moloque, não conhece? Moloque é aquele deus que exigia o sacrifício de criança. O que acontece até hoje, tá, pessoal? Nas sociedades secretas, né? Que é para fazer o sacrifício. Lembre-se que essa palavra sacrifício, ela era muito utilizada no Velho Testamento. E os deuses sempre exigiam sacrifícios humanos e de criança. Tem muita história para a gente contar sexta-feira aí, referente a sacrifícios, né? A oferendas através de sacrifícios. Então, os moabitas adoravam Moloque, os adonitas adoravam a Baal e a Zera, que eu já falei sobre Baal aí, nesse mesmo estudo. Os edomitas e os adonitas adoravam Moloque, Baal, os amonitas, Sidônias, e os moabitas adoravam um outro tipo de deus aqui que eu não anotei. Então vocês depois procuram sobre essas quatro mulheres, esses quatro tipos de mulheres que o Salomão se envolveu. Foram os moabitas, os amonitas, os edomitas, as sidônias e as etéias. Ele se envolveu com esse tipo de mulher e começou a usar desse. Mas como é que Salomão, ele, segundo histórias, como é que Salomão aprisionou esses 72 anjos aí? Como é que foi o aprisionamento desses 72 anjos? Nós vamos ler aqui essa história aqui e depois nós vamos passar lá para o livro o livro da Goétia, que é os 72, a história de Salomão, os 72 anjos que ele invocou. Salomão ficou famoso pela sua história na Bíblia, mas dos anjos está da Bíblia.
Mas a história dos anjos está na Goétia, no capítulo mais famoso do Grimório, A Chave Menor de Salomão. Então tem um livro chamado A Chave Menor de Salomão, chamado Grimório. O rei. Quem é Salomão? Um rei de personagens mais famosos da Bíblia. Filho do rei Davi, ele teria governado por volta do ano 970 antes de Cristo, e realizou o famoso julgamento entre duas mulheres que alegavam ser mãe, e mandou cortar a criança no meio, até que percebeu que a mulher que dispôs a perder a filha para quem ela não morresse era a verdadeira mãe. A lenda do rei. O feito de Salomão o tornaram famoso, tanto que surgiram várias histórias a seu respeito que não estão na Bíblia. As mais famosas seria a construção do templo, onde a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos entregues por Deus a Salomão, teria sido guardada, e os demônios que o rei teria invocado. Presos no vaso, aí vem a história do preso no vaso aí para vocês entenderem como ele aprisionava esses demônios. Parte do poder e da sabedoria do rei teria vindo dos 72 seres. Não é. A sabedoria veio do Criador. Mas ele usou o artifício da sabedoria do Criador junto com a indução dessas mulheres que adoravam outros deuses, e ele criou para ele um gênio da lâmpada. Você conhece a história do Aladim? Conhece? A história que esfrega na lâmpada e sai um gênio para obedecer 3 desejos? Não é por acaso que essa história existe, tá, pessoal? Não é por acaso. Então, parte do poder da sabedoria do rei teria vindo dos 72 seres que ele teria conseguido atrair e prender dentro de um vaso de bronze selado com símbolos especiais, capazes de manter os espíritos escravos de Salomão. O objeto nunca poderia ser quebrado sob o risco de que todos os demônios seriam liberados e desobrigados a desobedecer ao monarca. Olha aí. Pessoal, mais uma vez, isso aí é um estudo retirado da internet, tá? Nós estamos mostrando para vocês dentro da Bíblia, né, por que Salomão foi o homem que teve maior sabedoria e a queda dele. E essa queda teve uma consequência, né? Porque ele passou a consultar espíritos, e esses espíritos, né, esse segredo, ele passou esse segredo para frente, tá, pessoal? O primeiro livro da Goétia aí, no capítulo livro e também mais famoso, uma vez conta como Salomão alcançou seu poder com a ajuda dos demônios. Mas existem outras 4 partes, né, desses livros. Existem 4 tipos de livro de que eles descrevem os seres do mal, conta como eles foram invocados e quais os símbolos usar para prendê-los. Então Salomão usou esse vaso com símbolos para prender, ele invocou esses demônios e prendia esses demônios. Olha só a história, hein, gente. Apesar de serem impressionantes, os relatos sobre a façanha de Salomão foram escritos no século XVI, inspirados nas lendas da Cabala judaica e de autores místicos do islamismo. O caso recebeu diferentes versões, curta até se reunir em uma única obra no século XVII a.C., Chave Menor de Salomão, um dos mais famosos, Grimório. O artefato poderoso. O tal vaso seria feito de bronze e daria a seu dono uma série de poderes. Extrair informações dos mais próximos. Então esse vaso daria força para extrair informação dos mais próximos, destruir os inimigos, ouvir e entender os recados da natureza, encontrar tesouro e curar doença. Por isso tornou-se um objeto procurado por muitos arqueólogos, magos, interessados em adquirir o poder conquistado no remoto século X a.C. Reza a lenda que para punir Salomão por sua arrogância, Deus teria escondido o vaso em uma gruta na Babilônia. Ao encontrar o artefato babilônico, desavisado, liberaram 71 seres, apenas Belial continua aprisionado no vaso, o vaso continua inteiro e ainda pode ser usado ou até mesmo reconstruído. Veja a divisão dos demônios e os elementos para aprender. O livro é típico da Idade Média
e os seres são organizados de acordo com a nobreza típica da Europa. Bom, então até aí nós já mostramos para você, num estudo da internet, como Salomão conseguiu aprisionar esses 72 demônios. Então esses demônios eram usados, aqui ó, esses demônios eram usados, os poderes que eram dados para ele, olha só, o poder que ele liberava é o seguinte: extrair informações dos mais próximos. Funcionava como uma internet. Esses demônios funcionam como uma internet. Extrair informações dos mais próximos, destruir os inimigos, ouvir e entender, entender os recados da natureza, ouvir e entender o recado da natureza. Previsão de tempo, né? Nós sabemos que as pessoas consultam muito horóscopo, né? Tudo isso aí está dentro do que Salomão conseguiu fazer. Então esse horóscopo, ele dava, esses demônios, ele dava o poder para Salomão. Tem mago, tem bruxo, hoje 2021, tem pessoas que acreditam nisso, pessoal. E como é que ele fazia, Denilson? Olha aqui, ó, como é que ele fazia? Vamos lá para frente lá, ó. Tá vendo? Aqui tem um hexagrama, ele tinha três tipos de controle sobre esses demônios. Tinha um hexagrama, aquela estrela de 6 pontas que você conhece aí, né, das sinagogas, né? Você vê sinagoga aí com essa estrela, gente, senão é demoníaco, cara, demoníaco. O Davi nunca teve estrela, gente. Essa estrela de Renfã, a gente sempre fala isso, ela é um portal, Então como é que o Salomão, ele comandava esses demônios? O anel mágico, eu vi um líder desse de uma igreja aí, que eu não posso falar o nome, rapaz, ele mostrou um anelzão, eu fico até arrepiado quando falo isso aqui. Ele mostrou um anelzão, então esse anel, tá vendo o anel aí? Esse anel é usado pelo Salomão, o hexagrama, o anel mágico e o vaso de cobre. Esses 3 elementos faziam de Salomão o homem mais poderoso do universo. Não tinha inimigo para Salomão. Não tinha inimigo. Pode ver que Davi guerreava, brigava, mas para Salomão não teve. Teve uma consequência, tá? O reinado dele teve uma consequência, porque os 2 filhos dele dividiram o povo de Israel. Foi aí que as 12 tribos se dividiram. Quebrou o pacto que havia feito com Iarro. Ele não deveria utilizar esses elementos aí para poder se vangloriar da posição dele. Ele já tinha o poder de Iarro, que era a sabedoria, gente. Mas ele, influenciado, pegou e tentou controlar esses demônios. Os 72 demônios mais poderosos do inferno. Vamos lá? Olha aí, ó. Como é que funcionava o negócio? Agora eu vou dar consulta para vocês, né? Brincadeira, tá, pessoal? Mas isso aí é para vocês verem que não tem nada brincando nesse mundo não, tá, pessoal? Pessoas acreditam nisso aí, ó. Tem pessoas que fazem isso aí, gente. Eles estão atrás dessas invocações. Tem gente que para o mal aí, nós falamos da semente de Caim, eles acreditam nisso, ó. O hexagrama, também conhecido como selo de Salomão, ele deve ser colocado sobre uma roupa branca e nova. Olha aí, ó, olha ensinando a macumba aí, ó, a magia, né? Uma roupa branca nova. Isso faria com que os demônios aparecessem diante de uma pessoa de uma forma física não assustadora. Então os demônios são assustadores, falando o mesmo idioma de quem os chamou. O selo deve ser forjado com um amuleto de ouro. Ouro você não tem. Ou de prata, e usado sobre o peito. Tá vendo as pessoas que usam esses medalhões? Não são esses pobres, não. Os pobretão não, que usam assim, metal cirúrgico, né? Esses latão aí, não. Estou dizendo que os bruxos e os magos utilizam esses amuletos, gente, que não é brincadeira, não é brincadeira. Então, a primeira coisa era a roupa, né? A segunda, o anel. Por que ele utilizava o anel? O anel, ele é o anel do amuleto. Ele tinha os sinais no anel. Você vê que aqui um anel, ó, se você der uma olhada no anel, ele é cheio de símbolos, tá vendo? Tá vendo o anel? Ele é cheio de símbolos. Então ele dava ao Salomão o poder sobre esses demônios.
Por isso que esses místicos usam esses anéis. Porque eles acreditam que essa prata ou esse ouro contém esses demônios e não queiram aprisionar eles dentro do vaso. Olha que coisa terrível, gente. Olha que coisa terrível, muito terrível, hein? Isso vai abrir a mente de vocês, que vocês vão começar a pesquisar agora. O amuleto importante do anel, ele tem que ser feito de ouro, prata e cheio de símbolos especiais que formam uma combinação misteriosa e poderosa. Não é qualquer combinação não, tá, pessoal? Eles têm os símbolos e uma combinação que o Salomão, através da sabedoria dele, conseguiu. Ele conseguiu pessoal, prendeu os demônios. Nada mais de prender os demônios num vaso. E as pessoas, os bruxos, o que o homem quer? Não é o poder? O que os políticos querem? Não é o poder? E aqui esses políticos vão procurar? O pastor da igreja? Não, às vezes, né? Também é uma magia. Mas a maioria do poder está ligado à busca do demônio, gente. Não só político, não. Não só político, não. Cientistas também fazem isso. Cantores também fazem isso. Gente, o negócio é muito sério, hein? O negócio é muito sério. E hoje, 2022, as pessoas falam, Denilson, não, isso aí foi antigamente, isso foi no passado, negada essa última aí, hein? Negada essa última. Aí, esse anel cheio de símbolos especiais que formam uma combinação misteriosa e poderosa protege o exorcista. Então, o exorcista é aquele que invoca esses demônios, dos ataques em especial do bafo de enxofre dos espíritos. E quando apontado contra eles, os obriga a realizar qualquer pedido, inclusive matar alguém. Qualquer pedido, inclusive matar alguém. Qualquer pedido. Lembra da história? Eu sempre levo os senhores a ler a história lá do Mateus no capítulo 4. Lembra lá que o Lúcifer virou pro Yahushua e falou, se você se prostrar aqui e me adorar, irmão, eu te darei todas as glórias desse mundo. Então tem pessoas às vezes que a gente fala que tem um corpo fechado, né? Não tem pessoas que têm corpo fechado? Né? Que tentam matar, tal, e coisa não conseguem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, eu sempre falo dela porque ela é uma figura emblemática, né? Você acha que já tentaram matar a rainha da Inglaterra? Já mataram o presidente dos Estados Unidos, já explodiram, já deram tiro no presidente dos Estados Unidos, já tentaram matar o Putin, já tentaram matar um montão de gente, mas eu não ouço falar que alguém tentou matar a rainha da Inglaterra. Pode ter Talibã, pode ter Islã, pode ter o que for. Ninguém nunca tentou. Não tenta. Será, hein? Por que será, hein, pessoal? Por que será? Estranho, né? Não é estranho? Aí o pessoal do espiritismo, o pessoal pensa que o espiritismo, os espiritismos que é como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que não é isso. A intenção das pessoas que frequentam esses lugares é da melhor possível, mas como tem gente ruim e tem gente boa em todos os lugares, tem gente que se utiliza desses locais para tentar destruir a vida de outras pessoas, se é que vocês estão me entendendo. Porém, esses espíritos se manifestam tanto dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, os Zugibis lá da África, que eles fazem o negócio voar lá, a palha voar, essas coisas todas, são pinto diante desses demônios que Salomão aprisionou. Por isso que a cabala judaica ela é muito mais demoníaca do que qualquer instituição que a gente entende que é do mal, que invoca o mal. Muito forte isso, hein, pessoal? E o vaso, depois de controlar os demônios, Salomão teria usado um vaso selado como símbolos especiais, e cada uma funcionaria com uma fechadura, cada um funcionaria como uma fechadura para cada ser. Se ele não obedecesse, o selo seria destruído e ele ficaria preso pela eternidade dentro do vaso, e não mais do que 50 centímetros de altura. O dono do vaso pode manter um exército a seu dispor, invocando os... Por isso ninguém derrubava Salomão. Ele tinha um exército de demônios do lado dele. Olha as frases usadas aí nas orações aí dos anjos caídos. Invoca-me, te conjuro, ó Espírito,
E eu ordeno que você, por intercessão dos mais poderosos príncipes, gênio e ministro do Tártaro, apareça. Em nome do chefe da 9ª legião dos demônios, eu invoco. Isso tem que estar, você tem que estar paramentado, tá, pessoal? Ué, Denilson, você não tem medo de ler isso, não? Você não fica com medo de falar? Não, eu tenho. Pessoal, nós, claro, eu não estou menosprezando, estou aqui ensinando vocês, mostrando para vocês como é que é feito o ritual. E como é que eu vou falar para você? Quem está com a gente é Yahushua. Yahushua. Os demônios têm que se sujeitar a ele. O mais poderoso dos demônios, o mais perigoso, eles têm que dobrar os joelhos. Lembra da história de dobrar o joelho? Submissão? Então eles têm que se dobrar. Pode ser o anjo do tamanho que for, gente. Em nome de Yahushua. Falou o nome Yahushua, pode ter um anjo de 200 metros, um demônio, um anjo de 200 metros. Ele pode ser poderosíssimo. Você vai falar assim, ó, com fé, em nome de Yahushua. Ele vai dobrar os joelhos. Em nome de Jesus, não. Em nome de Yahushua. Agora você entendeu por que esse nome de Yahushua é poderoso? Esse nome de Yahushua, o nome, só o nome. Eu estou falando só do nome. E eles, pessoal, todos têm que obedecer no mundo espiritual. Tu sabe como é que é esse negócio? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Todos têm. Se eles se renegarem a obedecer, eles vão se negar a obedecer. Beleza, tranquilo. A punição dele vai ser maior. O Pai está dando liberdade para todos vocês, né? Decidirem se vocês querem seguir a Yahushua ou não. Porque a gente está mostrando para vocês que o nome do Salvador não é Jesus. É Yahushua. E o nome do Pai é Yahu. O nome do Pai e do Filho. Daquele que do Criador criou tudo isso aí, ó. Criou todos esses demônios, anjos caídos, isso aí. Não que ele criou o mal. Ele criou essa criatura que descampou para o lado errado aí. Descampou para as forças da terra. Por isso que a gente diz que existe dois deuses. Deuses criador. Os outros deuses menores que são as criaturas. Os deuses menores são as criaturas, são o que esse Deus do mal criou. O Deus do mal criou Baal, criou Iemanjá, criou Jesus, o Deus do mal. Hoje, Denilson, que isso, Denilson? Ele criou Jesus, ele criou todas as cores, o Shiva, o Brahma, o Vishnu, ele criou tudo. O Oxalá, esse Deus do mal criou esses seres aí, com vários, esses deuses menores, porque é uma hierarquia, né? Ele não, ele criou esse Deus do mal. E Yahu criou Yahushua e os seus seres celestiais, que foram os anjos que caíram, resolveram debandar para o lado das trevas, foram para o outro lado, foram experimentar as trevas, a escuridão. E se você também for experimentar as trevas, você vai ser derrotado. Talvez você tenha até os bens materiais desse mundo. Fique rico, seja doutor, porque as sociedades secretas, as entidades religiosas secretas que você pouco sabe sobre elas, não vamos falar, se a gente falar da maçonaria aqui, gente, a maçonaria é bem pequenininha diante das outras que são verdadeiras, ocultadas, que você não vê. A mão invisível, que eles trabalham nos bastidores do mundo, oferecendo rituais a esses anjos caídos. E eles sabem dessa história aí. O Salomão, ele é endeusado dentro da maçonaria, né? Ele parece que ele foi o primeiro maçom, por causa da riqueza, né? Olha só, em nome do príncipe-chefe na legião do demônio, eu te invoco e te conjuro. O Senhor Todo-Poderoso, eu ordeno que você apareça dentro desse círculo numa forma humana, e nenhuma deformidade ou monstruosidade. Ainda é medroso, covarde, que não querem ver o demônio na sua forma natural, querem ver bonitinho, né? Como uma mulher, bonitinho, como uma criancinha. E é lógico que o demônio vai aparecer para essa pessoa na forma horrenda dela, como um filme de terror. Ele não vai aparecer, porque ele tem que ganhar as pessoas. Gente, a nossa alma é muito importante para o Criador.
E a nossa alma, uma destruição de uma alma, quando esse demônio se apodera de alma de uma pessoa, é como se ele xingasse o Criador, sem falar nada. É como se assim, mais um veio para o nosso lado. Mais um está aqui no lado aqui que vai ser lançado. Eles sabem que eles vão ser lançados no lago de fogo de enxofre. O lago já está preparado, tá, gente? Você sabe que o lago está preparado assim, ó, o carvão já está com brasa. O carvão já está na churrasqueira. As carnes estão ali. Só que nós estamos falando de vida espiritual, de eternidade. Não estamos falando de mundo material e passageiro, não. Porque todos nós somos passageiros nessa vida. Todos nós temos um período nessa vida. Nascemos, crescemos e depois estabelecemos, criamos prole, filhos, e depois a gente morre. Para onde você vai? Para onde você vai? Qual lugar que você vai frequentar depois disso aqui? Que ninguém pensa, gente. Ninguém. Eu estou te falando, ninguém. Ninguém pensa. Tem pessoas, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Tem pessoas que elas não pensam no amanhã. Meu pai era um. Tipo assim, ele recebia o dinheiro hoje, ele metia o pau no dinheiro. Todo o dinheiro que ele tinha, ele metia o pau. Ele gastava tudo. Ele nunca pensava que amanhã ele poderia ficar, né, precisando de um feijão, de um arroz. E é baseado nisso aí que as pessoas também, elas ajuntam muito, né? Juntam muito dinheiro. O próprio Arroz falou, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói. Tem pessoas guardando uma fortuna dentro da terra e eles não utilizam, não compram nada. Tem gente que é só vindo, unha de fome. E tem gente que se recorre a esses espíritos para dar riqueza para eles. Por isso que eu falei no vídeo que a riqueza não era do Criador, né? A riqueza, o Criador fez a riqueza, ele é o dono, mas quem utiliza são esses demônios. Porque criam nas pessoas ganância, usura. Então, esse tipo de invocação, eu ordeno que me venha em paz, sem atraso, e satisfaço os meus desejos. Olha aí, ó, a oração de quem quer invocar esses demônios, né? Bom, aqui, deixa eu mostrar aqui uma outra, vamos ver se eu consigo mostrar aqui uma outra parte para vocês. Vamos ver aqui se a gente consegue ir lá para o livro da Goétia. A gente já está aqui já. Vamos ver se a gente vai para lá, se não tem nenhum problema. Tomara que não tenha problema nenhum. Fiquei fora do ar, mas se tiver, se parar aí de falar, gente, a gente termina a live e começa a outra, tá bom? Vamos esperar mais um minutinho aí. Daqui a pouco aparece a imagem do PDF que eu tenho, né? É do livro. Vamos aguardar mais um instante. Então nós vamos lá para... Nós vamos para o terceiro... Nós vamos para o terceiro... Para o quarto, né? Para o quarto símbolo do demônio que o Salomão prendeu, né? Não é isso? Esse aí, nós paramos nesse aqui, ó. Valefor. Esse símbolo aí é o símbolo de aprisionamento desses demônios, né? O Valefor, eu estou falando dos 72 demônios, vou falar dos 72 demônios. Ele é um espírito, demônio vampírico, que opera pelo corpo astral e pelos sonhos. Pelos sonhos também ele opera. Esse espírito pode ser chamado para guardar o quarto aonde alguém que dorme e se alimentar de qualquer forma que se aproxima. O Valefor tem 10 legiões, ou seja, cada legião tem 7.000. Legião, gente, era um grupo de soldados romanos. Cada legião tinha 7.000 homens. Então você multiplica 10 vezes 7, 70, né? Então ele tinha 70.000 demônios. Gente, não é 7, mas é 70.000 demônios. 70.000 demônios. E geralmente ele aparece no espelho como um leão com a cabeça de um burro. O Valefor também é um guia das artes necromânticas, os pessoas necromânticos aí, a necromancia. Se você não sabe o que é necromante, procura na internet e veja o que é necromante. A comunicação com os mortos, isso que é necromancia. Eles falam que comunicam mortos. Gente, eu quero que você entenda muito esse mundo espiritual para você compreender. A nossa alma, ela não sobe, gente. O que sobe é o nosso espírito. Quando você morre, quando a gente morre, Deus, como é que você sabe isso? Através dos livros. Quando a pessoa morre, o espírito volta para o Criador. Nem o demônio, nem o terror, ninguém sabe para onde os espíritos vão. Vai para a mão do Criador. O Criador está lá no descanso, o espírito vai para um lugar guardado. Fica guardado o espírito. Porém, a alma,
a alma, que foi criada também pelo nosso Criador, a alma foi feita para viver nesse plano. Então a alma, ela tem 3 destinos. Ou ela fica vagando por aqui, vagando, perturbando os outros aí, assolando, perturbando sua família e tal. Ou ela fica vagando por aqui, ou ela desce e fica lá no centro da terra sendo atormentada no purgatório, que a Igreja Católica fala, ou ela fica lá no purgatório, lá embaixo, ou a sua alma vai para o descanso no paraíso, que é um portal, é uma dimensão ao lado da terra, aqui na América, ou em algum território próximo entre América e África. Esse local, ele é protegido por espada flamejante. Foi da onde Adão foi expulso. Como o corpo de Adão se tornou carne, ele não podia voltar para o paraíso. Então, ele teria que morrer como ele morreu. Para a alma dele, passou 4.500 anos dentro do centro da terra, sendo assolado por demônios, sofrendo, vendo toda a prole dele, porque foram muitas gerações que morreram depois de Adão, gente. E todas elas, ou a grande maioria delas, estavam lá embaixo, lá no centro da terra. Eu estava até conversando com o Denis sobre isso ontem. Ele estava me orientando, falando sobre que Yahushua, ele desceu depois da morte. Eu vou ver, né, ler mais sobre isso, e pregou para as almas que estavam no Tártaro, que estavam lá embaixo. Não é no inferno, não. O inferno era um lugar de tormento. Ó, vamos lá. E inferno, como é que você explica o inferno? O inferno é um local, aquelas almas bem miseráveis mesmo, desculpa da palavra, aquelas pessoas bem ruins mesmo, quando morreu, o inferno atragou, o inferno vive caçando as almas. A morte leva todo mundo leva as almas para, quer levar as almas para o inferno. O diabo, o Lúcifer, trabalha, não é igual não, gente. Morte é um ser, inferno é outro ser, e Lúcifer, o estrela da manhã, é outro ser. E os demônios são outro ser, e os anjos caídos são outros seres. Então tem muita diferença aí, muita. Esses demônios que estão aí, ó, que eu estou falando sobre eles são os 72, né, são os duques do inferno. São aqueles anjos que ficaram mais do lado de Lúcifer, quando ele quis destronar o Criador Yahweh, sendo influenciado por esse outro Deus chamado Terron. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou explicando? Se você não estiver entendendo, de repente você vai no comentário e fala, pô, Deus, eu não estou entendendo o que você está falando, não. Eu explico para os senhores, eu explico. É um pouco complexo, mas é fácil, é muito fácil, né? Então o que acontece? Ele aprisionou esses demônios aí, não sei como, ele conseguiu essa sabedoria, conseguiu esse vaso, conseguiu aprisionar, conseguiu o anel, conseguiu essa roupa branca. Você pode ver que esse avental é usado em muitos lugares aí, com pentagrama, que é uma das piores invocações de magia, pior do que a macumba da Umbanda, Quimbanda, muito pior. Esse negócio de reaião de despacho e tal, que tem pessoas que têm medo disso aí, né? Mas essa invocação do triângulo, né, do hexagrama, da estrela de Ranfan, é uma magia, é uma das piores magias. Pior até do que o voodoo. Você já ouviu falar do voodoo, já? Voodoo, que tem lá na África, né? Os zúgbis que ficam voando lá, é muito pior, gente. É a invocação do mal, a invocação dos braços de Lúcifer. Invocação dos mortos, né? E eles controlam os mortos, tá, pessoal? Amon, vocês já ouviram falar do Amon? Amon quer dizer amor, né? Dizem que a palavra amor, ela é a Roma de trás para frente, né? Que essa palavra amor, ela tá ligada àquelas festas, as festas de orgia que tinha lá em Roma, né? Aquelas festas pagãs, né? Paganizadas. As festas do Janu, e aí tinha a Saturnália, né? Saturnália é onde a orgia comia solto. O amor, o devorador, o lobisomem demônio, ele possui uma significativa, uma força iniciática, quando é invocado ou evocado. É sugerido que o feiticeiro mude de forma em meditação ou sonho, com a mão tornando sua forma sombria, pensando profundamente nos tributos desse espírito, no espelho negro. Sempre tem um espelho negro aí, pessoal.
É a escuridão encarnada, vomitando chamas. Forma humana, sua cabeça é um corvo com os dentes de lobo. O Amon também é um espírito divinatório, que pode alinhar a mente e consciência com o inconsciente, a verdadeira vontade. 40 legiões, então 40 tipos, 40 vezes 7, tá tudo vezes 7, viu, pessoal? 7 que é 7.000. 7 vezes 4, 28. 280 mil. 280 mil demônios. Por isso que Yahushua expulsou aquela legião que estava naquele cara comendo carne, o gadareno. Lembra do gadareno? Tinha uma legião, tinham várias legiões no corpo. Então você imagina, se tivesse 40 legião no corpo, ele estava com 280 mil demônios no lombo dele. Gente, tem esses demônios, gente, eu vou te falar, é por isso que Yahushua fala. E aonde os demônios entram, pessoal? Como é que o demônio entra no seu corpo? Aí você vai começar a ligar uma coisa a outra. Através dos vermes. Através das bactérias que já estão dentro do nosso corpo, do teu corpo e do meu corpo. O demônio não pode possuir a minha alma, gente. Ele não pode possuir o meu espírito. Meu espírito é de Yarro e a minha alma é de Yarro. Ele pode possuir os elementos desse corpo e sugerir para a gente. Ô Edenilson, o que você está falando é meio loucura, né? Pois é. Eu vi um médico falando sobre a cura gay. Vocês chegaram a ouvir esse médico falando sobre a cura gay? Esse cara nem mais apareceu na mídia. Depois vocês pesquisam aí sobre a cura gay. Ele falou que a cura gay seria por causa de germes, né, que estavam dentro do estômago, que ele passava para o cérebro e ele causava na mulher, né, causava um problema no cérebro que tirava a função, né, ele cortava o hormônio masculino, que é a testosterona. E, obviamente, a progesterona, que é o hormônio feminino, aumentava dentro, fazendo com que o homem pudesse ficar afeminado. Aí, escuta aí que isso é sério que eu estou falando para vocês, né? Os filhos do capeta, orientado por Lúcifer, ou orientado por esses demônios, o que eles fizeram? Criaram um montão de indústrias alimentícias aí, né? Você pode ver que todas as indústrias alimentícias, eu não estou falando para história para vocês, elas têm que fazer um ritual, gente. Todas elas. Ou a grande maioria. Não vou julgar todo mundo, né? É muito sério o que eu estou te falando. Eles estão ligados. A indústria alimentícia, ela está ligada à indústria farmacêutica. A indústria alimentícia, se liga, está ligada à indústria farmacêutica. Se você come e adoece, você vai procurar quem? A medicina. Medicina Esculápio. O Deus Esculápio. Então é um Deus mandando as oferendas para outros deuses. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu não vou entrar muito em detalhe porque eu não posso falar. Tem coisas que eu não posso falar, mas tá bom aí. Até aí já tá bom. Acho que você já pegou o fio da meada. Acho que você já captou o que eu estou falando aqui. Eu sei que vocês são pessoas inteligentes, né? E a intenção, gente, da gente falar isso para vocês não é para você... Não é porque o Denilson agora está falando de espírito. Não, a intenção é porque você tem que conhecer. O Denilson falou uma coisa para mim ontem muito interessante. Você tem que conhecer o teu inimigo. Isso é tática de Sun Tzu, né? Eu não sei se é Maquiavel ou Sun Tzu, é um dos dois. Se você se conhece o inimigo, mas você não se conhece, você pode perder a guerra, hein? Se você se conhece e não conhece seu inimigo, ou vice-versa, você conhece seu inimigo, mas você não se conhece, você pode perder a guerra. Agora você conhece seu inimigo. Você conhece seu inimigo. Você sabe como o seu inimigo age. Você vê um símbolo desse aí, ó, que está em evidência, você já sabe que ali eles estão adorando o Amon. Isso tem muito em grades, né? Tu já viu? Janelas, tem muito esse símbolozinho aí, ó. Em lugares tem esses símbolos existem, tá? Os símbolos são feitos para isso, gente. Os símbolos são os portais, é o código secreto dessas entidades, dessas religiões. E todas essas religiões contêm um símbolo qualquer desse aí. Se eles, ó, esse negócio de dizer que tem que ter um slogan, olha, eu trabalhei num shopping que tinha o símbolo do hexagrama.
Se você começar a olhar agora para todas as empresas, você vai ver que tem um símbolo lá por trás de cada empresa. O símbolo pode ser uma estrela, o símbolo pode ser esse material aí. Vamos lá para o outro lá. Barbatos. O símbolo pode ser essa cadeira aí. Os góticos usam muito isso aí, tá? O gótico tem muito desse simbolismo aí. Eu creio que sim, tá, pessoal? Se eu estiver falando alguma coisa, vocês me perdoem. Bom, Bárbatos é um espírito que revela o crimatório astral, os métodos de iniciação e magia que pode ser achado por inspiração do plano astral. O espírito que governa são 30 legiões. Olha aí, ó. 30 legiões. É um grande regente angélico da feitiçaria por natureza. Também ensina a comunicação com os animais. Gente, isso é importante falar sobre isso aqui, ó. Adão e Eva, eles conversavam com os animais, até com as bestas também. Inclusive um dia, quando Adão estava muito doente, Eva e Sete voltaram ao jardim. No meio do caminho eles encontraram uma besta fera que atacou Eva. E falou para Eva, ó, se você não tivesse pecado, eu não estaria te atacando hoje. Justamente a Eva, né? Está no livro Apócrifo essa passagem. E o Sete gritou com essa besta fera. E aí a besta foi avançar nele e ele gritou de novo. E a besta obedeceu. Então, essa arte de falar com os animais, Deus havia cortado o elo, né? Só que esses seres espirituais sabem do mundo espiritual. Então, esses seres são desobedientes ao Criador. Então, quando você invoca esse tipo de legião, esse tipo de demônio, ele sabe a comunicação dos bichos, do papagaio, do porco, do leitão, do cachorro, da coruja, né? Porque, inclusive, a coruja é um dos símbolos também demoníaco, né? Rapaz, tem tantos símbolos aí que você fica assustado. Então, esses demônios, para que o Salomão falava com os bichos? Por que ele falava com os bichos? Porque ele queria saber onde estavam os tesouros escondidos, gente, os animais. Parece até história, né? Quando Hollywood conta lá a história do Tarzan, a história do Perdido na Selva, a história do Indiana Jones. Não parece história, não parece que é ficção científica, não dá uma conotação assim, gente. Eles falam a verdade, só que as pessoas não percebem. Porque tudo isso aí, nada se cria, gente. Tudo se copia. Então, o que Hollywood for lançar, ele copiou, ele viu isso em algum lugar. Isso é fruto da imaginação e da ideia de um camarada que viu isso em algum lugar. Ele viu e criou. Vamos para outro, vamos lá? Paimon. Ali, até bonitinho, né, o carrinho aí. Isso é perigoso pra caramba. É um anjo demônio de Lúcifer, que aparece como um homem montado em um camelo. Espírito é familiar com as músicas. Opa, com o quê? Com as músicas. Com o quê? Com as músicas, assim invocando. Então tem muitas músicas que invocam esses demônios. A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Conhece a música? A minha sorte grande foi você cair do céu. A minha sorte grande foi você cair do céu. A minha sorte grande foi... Gente, as pessoas cantam isso. Uma invocação. Eu estou falando de umazinha só, tá? Mas tem um bilhão de música. Eu sei, tudo pode acontecer. Vou jogar flores ao mar. Para quem que vai jogar flores ao mar? Para invocar um anjo chamado, um demônio chamado, uma entidade chamada Iemanjá. E hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Esse dia, gente, sexta-feira, eu sempre falo para os senhores, foi o dia em que eles assassinaram o inferno. Achou que prevaleceu contra Yahushua. Mas foi o dia da derrota deles. Foi o dia da morte do nosso Salvador, mas o dia da derrota deles.
Porque o nosso Salvador foi lá, pegou o corpo que já tinha morrido mesmo, que tinha esculachado o corpo do Criador. Bateram no Messias, bateram muito, gente. Maltrataram muito o nosso Salvador Yahushua, o nosso pretinho, amado e querido. Mas ele ressurgiu. Ele mostrou lá para o Tomé, que era incrédulo. E ele tem se mostrado para nós. Ele me chamou, está chamando vocês agora. Sair do jugo de Jesus, né? De um desses... o Jesus é um desses 72 demônios aí. Deve ser o Mor. Paimon pode trabalhar via a autoiniciação através da criação musical. É um poderoso reino angélico, feitiçaria comandada por 200 legiões de espírito. Olha aí, tanta gente. Metade dos quais são das ordens dos anjos, demais sendo potestade. Paimon pode aparecer em 2 espíritos, Label e Ablin. São conhecidos como os reis Paimon. É talvez significativo o regente angélico, junto a Astarote, que é um bestial demoníaco, uma natureza de aparência. Abre o caminho para o grau da coroa de Lúcifer e a percepção do eu e da mente separada do universo. Paimon é um espírito superior de auto-iniciação sobre os caminhos dos processos do eterno Paimon, e às vezes parece como um espírito angélico, como uma espada de fogo. Seu papel é de guardião do caminho. A Leviatã, o guardião das profundezas do subconsciente. Olha aí, sinistro esse cara, hein? Sinistro. Boer. Ué, aqui não tem nenhum desenho, né, do Boer. É um demônio, torna-se auto-iniciação pela filosofia. Olha a filosofia aí, gente. Responde ao feiticeiro pela inspiração que leva a resposta e resultado do trabalho desejado. Boé também é um familiar sabático, pois dá ao feiticeiro, né, as inspirações de aprendizado do uso das plantas. Herbologia. Boé também é espírito curador e governa 50 legiões de espíritos. Olha assim, só olha ver, gente, até as plantas, porque a natureza também foi amaldiçoada por Iarro, né? Por causa do pecado de Adão. E você vê que tem trabalhos com plantas, né? Tem trabalhos que você vê... Inclusive tem uma planta que eu queria tirar uma ideia das pessoas. Tem a espada de São Jorge, você já viu? Queria mostrar ela para vocês. Gente, essa espada, essa planta de espada de São Jorge, eu sei que o pessoal da Umbanda, do Candomblé, usam muito essas plantas, mas essa planta, ela é uma planta que ela purifica o ar, gente. Não tem nada de demoníaco nessa planta, e as pessoas utilizam, falam que ela que é da macumba, é disso, aquilo outro. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quem criou a natureza, gente, foi o Criador Iarro. Agora, os rituais, esse demônio aí, ó, ele acha que ele é o dono das plantas. Então existem rituais que são feitos com plantas, né? Muitos, os índios faziam também esses rituais para invocar esse espírito aí, o espírito do Boé. Vamos para o outro, Gion, ou Guzion. Tem essa sigla aí. Guzion é um espírito de adivinhação. Gente, adivinhação não é que aquilo vai acontecer. É adivinho. Também um guia na comunicação com os mortos. Então, assim, a necromancia sempre usa o Guzion. Ou seja, esse demônio, ele faz o elo de ligação. Porque, veja bem, gente, olha só. Os demônios, eles são onipresentes. Eles não são nem oniscientes e nem onipotentes. Eles são onipresentes. Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que eles precisam da utilização. Nós não precisamos de câmeras. Por exemplo, nós temos um portal que nós abrimos, que é a televisão. Eu tenho que falar essas coisas com vocês. Vocês podem até achar que é loucura, mas a televisão teletransporte. A televisão teletransporta a nossa imagem. A minha imagem está sendo teletransportada, uma magia para vocês. São flashes de luz que vão fazer com que a minha imagem apareça para vocês. Não vou entrar em detalhes técnicos, não, mas esse cristal que emana a minha imagem, ele é um tipo de magia que faz eu aparecer para vocês. Só que a gente aprende que magia chama de tecnologia. Tecnologia, né? A gente, é uma tecnologia tal, mas ele precisa desse cristal preto, esse espelho preto aí. Por que tem que ser espelho preto? Não pode ser espelho branco.
Antigamente eram uns tubos, né? Lembra que eram os tubos as televisões? Agora só não tem nem tubo mais, ela é lisinha. Se você vê o outro lado. Como é que pode isso? Então, esses espíritos aí, chamado o Gusion, eles são espíritos de adivinhação e também um guia na comunicação com os mortos. Além disso, o espírito instintivamente transmite conceitos e ideias sobre honra e dignidade. Olha só o que ele faz. O feiticeiro, pela invocação do espírito, foca nas áreas do desenvolvimento de caráter e alta percepção e separa o iniciado do profano barro comum da humanidade. Aí tem o Citre aí. O Citre aparece no espelho negro, tudo espelho negro, gente. Como um homem com cabeça de leopardo dotado de grande asa. Você pode querer que ele mude de forma em talaões e se revela como um belo anjo. Citre é um espírito de Babalon Lilith, capaz de inflamar o amor entre dois indivíduos, homens se amando. Homens se amando. Você já viu isso acontecer? Homens amando o próprio homem? Você já viu? Isso acontece? Olha o nome do espírito que produz isso aí. Esse Citre, segundo esse livro, tá, pessoal, da Cabala Judaica. E esse livro aí é um livro, o livro a Goétia, né? Os 72 demônios que Salomão aprisionou. Nós estamos com 56 minutos. Vamos terminar, né? Vamos parar no Citre aí, depois eu concluo isso aí, porque é muito tempo, as pessoas não gostam de muito tempo, né? Ah, Denilson, poxa, eu gosto tanto quando você começa a falar. Pois é, pessoal, hoje às 19 horas nós teremos a nossa live no nosso estúdio. O nosso estúdio está maravilhoso, tá bom, tá bonito. Você é o meu convidado participado da nossa live, né? Vamos arrumar um tema aqui para a gente poder falar. Provavelmente vamos falar sobre esses demônios mesmo que venham para enganar as pessoas. Né? E vamos falar sobre o nome de Yahushua, né? Que é a promessa. A promessa a gente tem que divulgar todo dia. Então a gente vai se reunir às 19 horas para falar da promessa. E aí a gente conta o que esses demônios têm feito no mundo, né? O que a sociedade secreta tem feito no mundo para poder te afastar, gente. Afastar do Criador. E olha, a igreja está tudo envolvido nisso aí, nesses rituais, gente. Por incrível que possa parecer. E nós vamos falar por que elas estão envolvidas nisso, por que as pessoas não conseguem despertar. Vamos falar mais sobre o timo e a glândula pineal para todos vocês, tá bom, gente? Então que vocês tenham uma ótima sexta-feira, tá bom? Fiquem na paz de Yahushua. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de compartilhar, tá, gente? Nós precisamos, colocamos uma meta para chegar a 10 mil inscritos no canal. E até um irmão, acho que é Edivaldo, falou, poxa, teus assuntos são tão bons, mas tem tão poucos inscritos. É porque eu não estou plantando bananeira aqui, né? Não estou fazendo gracinha, não estou. Aqui nós estamos conversando. E muito obrigado pela audiência, tá? Obrigado por vocês tirarem esse tempo, me dar a sua atenção, que é muito importante. E eu sou muito grato aos senhores. Muito obrigado. Um beijo, ó, carinhoso para todos vocês. TRM Rodrigues é o nome do nosso canal. Até às 19 horas e 30 minutos, tá bom? Tchau, gente. Te encontrar lá, hein? Não deixa de aparecer não, tá bom? Tchau.